Bom, irmãos, hoje foi me dada a missão de compartilhar a palavra do Senhor aqui com os irmãos. Então, você que está na sua casa, de onde você está ouvindo, né, de qual dispositivo você estiver usando, vocês que estão aqui de forma presencial, que o Senhor ele venha falar ao nosso coração através da palavra, como Ele já ministrou aqui no nosso coração desde o início, através das orações que foram feitas aqui neste lugar, através da palavra que foi lida, através dos hinos que foram cantados, que o Senhor se revele, sabe, e fale mesmo ao nosso coração através da palavra dEle. E que nós saiamos aqui nessa noite cheios da presença do Senhor, para fazer isso e viver isso lá fora. Porque de nada vale a gente se encher aqui e ficar aqui. A gente precisa fazer isso ganhar corpo lá fora. Amém? Eu convido os irmãos a fecharem os seus olhos. Senhor Deus, é com temor e tremor, ó Deus, que eu me coloco aqui diante do Senhor nessa noite, ó Pai. Meu Deus, nada sou sem Ti, ó Pai. Nada sou, Pai querido, sem a Tua presença, Senhor, mas com a Tua presença, Pai querido, como um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, eu sei que eu posso ser boca do Senhor aqui neste lugar. E que eu seja, Pai querido, que venha diminuir a Priscila, mas que o Senhor venha crescer através da minha vida aqui neste lugar. Que a Tua palavra, meu Deus, proferida aqui, meu Deus, caia em terrenos férteis, ó Deus, para dar frutos, ó Pai. Meu Deus, é isso que eu te peço nessa noite, que saiamos daqui esclarecidos, meu Deus, daquilo que o Senhor tem, Pai querido, para falar à Tua igreja, tem para falar aos Teus filhos, ó Deus. Pai querido, nos use aqui, me use aqui nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. Para quem está acompanhando, e para quem não está também, hoje nós nos encontramos no nosso último encontro da série de mensagens, Encontros que Mudaram a História. A gente iniciou aqui no início do mês de abril com o pastor Roberto. Tivemos 2 domingos seguidos com a palavra dele. No domingo passado, a pastora Joelma trouxe uma palavra também do Senhor. E nessa noite, eu encerro aqui essa série de mensagens de encontros que mudaram a história da humanidade. Encontros que mudaram a história da humanidade. Sem dúvida alguma, esses encontros passaram por Jesus. Esses encontros foram com Jesus. É uma frase que diz, todo lugar é comum até Jesus passar por ele. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46... A partir do versículo 46... diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus diz: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Esse cego, ele teve um encontro que mudou para sempre a sua história. Que mudou para sempre a sua vida. Amém? Aqui na Bíblia, né, cita que o nome dele era Bartimeu. E aí a gente pesquisando, a gente vê que, na verdade, o nome dele não era Bartimeu. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. É como se hoje chegassem para mim e falassem Bar Roberto, que é Priscila, filha de Roberto. E era assim que ele era tratado. Ele não tinha um nome. As pessoas chamavam ele de Bartimeu, porque ele era o filho de Timeu, era assim que ele era conhecido.
Era um apelido que deram a ele, aquele cego, que estava ali à beira do caminho. E a Bíblia fala que ele era um cego mendigo. Ou seja, ele ficava realmente ali à beira do caminho. Provavelmente pedindo esmolas, provavelmente ele se mantinha com as doações que eram feitas. E se não havia doação, ele provavelmente passava por fome, tinha privações de muitas coisas, afinal, ele estava ali à beira do caminho. E a história de Bartimeu, que eu quero compartilhar aqui com vocês, ela traz grandes lições para as nossas vidas. Lições que a gente pode carregar e aplicar essas lições em qualquer período da nossa história. Em qualquer situação que nós viermos passar ou que nós já estamos passando, nós podemos pegar lições reais que transformaram a vida desse cego e que, em nome de Jesus, vai transformar a minha e a sua vida. Porque antes de eu ler essa palavra aqui, eu comentava lá na casa dos meus pais e eu falava assim, nossa, como Deus está falando comigo através dessa palavra. E eu dizia assim, olha, talvez não vai falar no coração de ninguém, mas já falou no meu já falou muito no meu. Mas eu creio em nome de Jesus que vai falar no seu coração também. E as palavras que eu anotei aqui, que me chamaram muita atenção, foram 4 palavras que a partir delas a gente vai descrever esses ensinamentos que a história de Bartimeu nos traz. A primeira palavra é oportunidade. A oportunidade que a gente encontra aqui. A segunda palavra é multidão. Multidão. Ele estava ali no meio da multidão. A terceira palavra é pergunta. E é sobre uma pergunta crucial que dividiu completamente a história do cego Bartimeu. Uma pergunta. E a quarta palavra é a fé. A fé, que é sobre ela também que nós vamos sair daqui dessa noite fortificados em nome de Jesus. Irmãos, quando a gente está aí na sociedade, né, a gente vai vivendo, a gente escuta muito falar, eu já ouvi muito sobre a oportunidade de ter cabelo só na frente, né? Porque quando ela está vindo, a gente só consegue agarrar ela pela frente, dela ser careca atrás. Passando, a gente não consegue. E realmente isso acontece na nossa vida. Se a gente for parar para pensar, nas nossas situações, na nossa história, existem oportunidades que elas passam apenas uma vez. Jesus, ele caminhava ali por Jericó e ele estava a caminho de Jerusalém. A palavra do Senhor diz aqui no início que ele estava de saída. Ele estava de saída de Jericó. Ele estava a caminho de Jerusalém. No final, né, aqui nos evangelhos, a gente sabe o que aconteceu com a história de Jesus. E aquela oportunidade era a oportunidade que o cego Bartimeu tinha para ser curado. Para aquilo que ele queria fosse acontecer. Era a única oportunidade que ele tinha. Ele já tinha escutado falar de Jesus, ele já tinha escutado falar dos milagres que Jesus estava fazendo. E ele pensou, essa é a oportunidade, quando ele passar por aqui, é a oportunidade que eu terei, é a única oportunidade que eu terei para poder falar com ele. Para poder gritar por ele. E lá no versículo 47 diz, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele grito, eu acredito muito que era um grito que vinha da alma, sabe? Um grito que rasga a alma e que rasgava a alma do cego Bartimeu naquele momento. Era um grito mesmo de socorro, um grito por libertação. E ele naquele momento, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mais para frente a gente vê aqui no versículo 48 que diz, e muitos repreendiam para que ele se calasse. E quanto mais repreendiam para que ele se calasse, o que ele fazia? Ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. O grito ali, ele revelava que ainda tinha vida. Apesar de toda a situação que o cego se encontrava, o grito ali representava que existia vida, que tinha algo ali. E aí, irmãos, é muito interessante e é muito importante que a gente saiba na direção que nós estamos gritando. Que nós saibamos na direção que nós estamos gritando. Ele gritou na direção da única pessoa que poderia resolver o seu problema. Ele gritou para aquele que ele acreditava que poderia resolver o seu problema. Nós,
Quando nos encontramos em nossas situações, o nosso clamor, o nosso grito precisa ser em direção a Deus. Porque é Ele quem nos ouve, é Ele quem nos conhece. Ele nos conhece pelo nome. É Ele quem sabe quem nós somos. E mais para frente, agora, a gente vai falar sobre a multidão, a gente caminhando sobre a multidão o repreendia. Eu falei aqui no versículo anterior, a multidão o repreendia. A multidão hoje nos repreende em todo o momento, em diversas circunstâncias. A multidão se levanta, falando para você, se cale, pare, não adianta tentar. Sabe, ninguém tentou fazer isso, você acha que você vai conseguir agora? O tempo todo a multidão estava ali. Sabe por quê? Ele era chamado por um apelido. E ele era reconhecido pela aparência que ele tinha, de cego e de mendigo. E a multidão naquele momento, olhando para ele, falou assim, ele já está, daqui é para pior, entendeu? A situação dele daqui é algo para pior. Para quê, Jesus? Para quê? O Senhor já está a caminho de Jerusalém, o Senhor já está saindo daqui, já fez muitos milagres. Continua, prossiga. A situação dele aqui já é muito deplorável. Então, eles repreenderam o cego. Mas quanto mais eles falavam para ele se calar, mais ele gritava. Mais ele dizia, tem misericórdia de mim, filho de Davi. A gente vive hoje numa sociedade que ela, não só naquela época, mas hoje, ela olha para a sua aparência e para a minha aparência. E é por isso que muitas vezes somos repreendidos. Olham para a nossa cor, olham para o nosso tipo de cabelo, olham para o que estamos vestindo, olham para qual patamar social que nós estamos, olham para o carro que a gente tem, olham para a forma que a gente anda, olham para a forma que a gente fala, olham para os nossos diplomas, se às vezes nem temos, olham, e daí eles nos julgam, e daí eles falam, não, para ele não dá, para ele é até aqui só. Mas ele não gritou em direção à multidão, ele gritou em direção daquele que poderia trazer transformação, daquele que o conhecia pelo nome. A sociedade daquela época, a multidão naquela época, o conhecia pelo que via, mas Jesus o conhece pelo nome. Jesus me conhece, te conhece pelo seu nome. Ele sabe a minha e a sua história. Ele sabe todo o nosso percurso. Ele sabe por onde passamos, por onde andamos, onde nos ajoelhamos, quando o buscamos. Ele sabe. A multidão não. As pessoas não. Elas só veem a ponta do iceberg. E a ponta do iceberg às vezes pode estar mostrando algo bom, como às vezes também pode estar mostrando algo ruim. As pessoas não conseguem enxergar todo o nosso percurso. As pessoas não conseguem enxergar toda a nossa trajetória. Mas o Senhor, Ele vê. O Senhor, Ele contempla. O Senhor, Ele sonda. E aqui eu até botei algumas frases que diziam assim, não se expresse, não grite, não tente, fique quieto, não seja. Não seja, não viva. Continue na condição que você está. Mas Jesus, que é aquele que nos pega pelo colo, se necessário, que está ali, atento ao nosso clamor, ouviu o grito do cego Bartimeu. Amém? Mais para frente, é interessante quando Jesus, ele escuta o cego Bartimeu e ele fala, olha, chamem ele, podem chamar ele, chama ele para vir até aqui. E aí, quando as pessoas escutam essa ordem de comando do Senhor, eles vão e eles dizem assim, eles falam assim, falam para ele levantar, falam para ele ter bom ânimo, porque o mestre estava chamando ele. Só depois da palavra que Jesus deu, só depois da palavra que Jesus proferiu, que eles se referiram até o cego e falaram, ei, levanta, levanta, ele está te chamando, tem de bom ânimo, ele ouviu o teu clamor, venha, venha, ele quer falar com você.
E nós, irmãos, hoje temos uma oportunidade única no nosso tempo, de ter a presença do Senhor conosco a qualquer momento e em qualquer lugar. Seja no seu quarto, seja lá no seu banheiro, enquanto você canta, pelo menos eu sou muito assim. Às vezes, mesmo você parado no seu trabalho, ou fazendo alguma coisa, você pode ouvir a voz do Senhor. Você pode ouvir aquilo que Ele quer falar com você. Você pode sentir a revelação do Senhor. Nós temos esse privilégio hoje, de ouvir o Senhor de onde estamos, como estamos. Nós podemos. E o Senhor, o Jesus aqui revelado, Ele olha para o cego e Ele fala assim: mas o que você quer que eu te faça? Essa pergunta dividiu a história do cego Bartimeu. O que você quer que eu te faça? E às vezes, irmãos, pode parecer algo muito óbvio. Ele era cego. Pode parecer algo muito óbvio, mas não era. Ele era cego e mendigo. Ele poderia dizer: Jesus, eu quero um lugar para morar, eu quero uma casa. Jesus, eu preciso de recursos financeiros. Eu sou um mendigo, eu estou à beira da estrada, eu estou à beira do caminho. Eu dependo de doações. Eu dependo dos mantimentos que as pessoas trazem para mim. A resposta dele poderia ser outra. E por isso Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele responde: eu quero tornar a ver. Mestre, que eu torne a ver. Sabe, irmãos, o grito, o pedido de clamor, ele demonstra que ainda existe alguém ali. O pedido de clamor, ele demonstra que existe uma vida, ainda existe uma vida ali. E assim era com aquele cego. Ele teve a ousadia de gritar e ele teve a coragem de responder o que ele queria naquele momento, o que ele precisava naquele momento. A palavra do Senhor diz que os olhos, eles são como a candeia do nosso corpo. A palavra do Senhor diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. E ele disse: eu quero ver, eu quero enxergar. Essa cegueira do cego Bartimeu não era simplesmente uma cegueira física. Porque nós acreditamos que por onde Jesus passou, pelos milagres que ele fez, as curas não foram só físicas, não. Foram curas dentro da alma. Foram libertações de dentro para fora. Tanto é que no final do texto, diz que ele é curado e que ele faz? Ele vai seguir a Jesus. Ele poderia muito bem dizer: muito obrigado, Senhor. Aqui agora eu fico. Não. Ele passou a seguir Jesus. Porque a libertação que o Senhor trouxe não foi só física, foi da alma, foi espiritual. E é isso que o Senhor quer fazer com cada filho dele. Nós temos uma cegueira. Eu tenho uma cegueira, você tem uma cegueira. E o Senhor, Ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Como que você quer que eu haja? E eu acredito muito que se Jesus estivesse aqui hoje na sua frente, você teria uma lista de coisas para poder pedir, uma lista de coisas para poder mostrar para Ele. Mas a pergunta que o Senhor faz, que Jesus faz aqui, é o que você quer que vem da sua alma, aquilo que é prioridade para você, aquilo que está sendo gerado no seu coração, aquilo que está sendo gerado no seu dia a dia, na sua busca intensiva com Ele, no seu relacionamento com Ele. É isso que Ele quer saber. É sobre isso que Ele está perguntando. Qual é a cegueira que está em você hoje? Qual é a cegueira que se encontra em mim hoje? E o Senhor, Ele quer trazer cura. O Senhor, Ele quer trazer libertação. O Senhor, Ele quer dar vista aos cegos. Basta nós nos posicionarmos e abrirmos o nosso coração e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Existe uma vida aqui ainda
que clama no deserto. Existe aqui um querer. Porque, como eu falei, o grito, ele revela que existe uma vida. Mas quando ele responde à pergunta, ele mostra que existe um querer, que existe uma vontade, um anseio para que algo realmente aconteça, para que algo realmente seja transformado. Amém? Assim o Senhor faz. A gente vai caminhando pelo texto e são muitas revelações que o Senhor vai fazendo. São muitas revelações que o Senhor ele vai trazendo, sabe? E que vai abrindo o nosso leque, nos dando um direcionamento. Mas aqui nesse momento, o que nós queremos falar aqui, o que nós queremos revelar aqui é sobre essa libertação. Sabe, irmãos, a libertação, ela é gerada. Ela é gerada. Quando a gente vai falar sobre fé, quando a gente vai falar sobre crer, sobre acreditar, que a nossa esperança é o Senhor, é algo que é gerado. É algo que é gerado dentro de nós. O cego, ele ouviu falar desse Jesus. Ele ouviu falar. Ele sabia que milagres aconteciam, ele sabia que ele podia fazer milagres. E ele acreditou, ele gerou isso dentro dele. Nós hoje, como igreja brasileira, nós precisamos gerar esses milagres dentro das nossas vidas. Nos colocando diante do Senhor, nos colocando na brecha, de joelhos dobrados. E joelhos, eu falo de joelhos mesmo, o seu coração diante do Senhor. Sabe, para que isso vá sendo gerado dentro de nós. E a partir daí, basta só uma palavra que vem do Senhor para que algo aconteça. Mas antes isso já estava sendo gerado. Lá no versículo 52, ele diz: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou-se a ver e seguia a Jesus estrada afora. A tua fé te salvou. Ele não disse, a minha palavra te salvou, eu te salvei. Não, a tua fé te salvou. Aquilo que você gerou dentro do seu coração, aquele anseio da sua alma que você veio nutrindo, isso te salvou. Foi isso que te salvou. Uma vez, numa disciplina da faculdade, surgiu a pergunta assim, a pessoa já nasce um líder ou ela se torna um líder? E aquilo começou a rolar um burburinho dentro da sala, que se torna líder ou que nasce líder. E aí a professora veio e falou assim, olha, de uma coisa eu sei, se nasce líder ou se torna um líder, eu não posso responder para vocês, mas de uma coisa eu sei. Se uma pessoa, ela se coloca na disposição, o querer dela é tanto, a busca dela é tanto por aquilo, a vontade dela transcende tudo o que as pessoas falam, o que as pessoas julgam, a vontade dela transcende isso. Ela pode sim se tornar o que ela quiser. Então, naquele momento, eu peguei aquela palavra e eu falei assim, é isso. Se a gente for pegar as características de um líder, você vai falar, ele tem que ser bom em relacionamento, o líder ele tem que liderar de uma forma coerente, ele precisa ser imparcial, e a gente vai trazer inúmeros atributos ao líder. E com toda certeza, nem eu nem você não nos encaixamos em todos esses atributos. Mas se nós quisermos, se nós nos colocarmos diante do Senhor, o Senhor ele faz do impaciente uma pessoa paciente. O Senhor ele faz do atribulado uma pessoa mais calma. O Senhor ele faz do medroso um homem de coragem, com ousadia. Só que nós precisamos querer. Nós precisamos gerar essa vontade dentro de nós. Nós precisamos nutrir isso dentro da gente. Eu não sei qual situação você se encontra hoje. Eu sei que de uma forma mundial, nós nos encontramos num contexto pandêmico. Nós nos encontramos num contexto de muitas mortes.
Nós nos encontramos num contexto de muitas mesas vazias, pessoas passando fome. Nós nos encontramos em um verdadeiro caos. E se nós, como igreja, não nutrirmos essa fé, essa esperança nossa que está no Senhor, para que a cura chegue, para que a cura alcance quem precisa ser curado, para que a comida chegue ao prato de quem precisa nas vielas, nos becos, se nós não nutrirmos isso, se nós não agirmos, quem fará? Se nós, como igreja, somos instrumentos do Senhor nessa terra, quem o fará? O Senhor, Ele age, independente de mim, independente de você, mas é privilégio nosso participar daquilo que Ele está fazendo no mundo e daquilo que Ele quer fazer na vida de pessoas que precisam ser curadas, serem restauradas, serem libertas. O cego, ele mostrou o que era lá da sua alma, o anseio do seu coração. Eu falei aqui, ele poderia pedir qualquer outra coisa. Ele estava na frente do Messias, ele estava na frente do Jesus, ele estava na frente do Nazareno, que realizava milagres e que fez muitos milagres. Ele poderia pedir qualquer coisa, mas ele falou: eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero poder contemplar o caminho. Eu quero poder contemplar as maravilhas do Senhor. Eu quero poder contemplar o sol. Eu quero poder contemplar o céu. Nós precisamos fazer da nossa oração assim: Deus, eu quero ver. Eu quero enxergar essa situação que eu me encontro, essa situação que eu estou. Eu quero poder ver a tua mão agindo. E a tua mão agindo, irmãos, não é a nossa vontade. A mão de Deus agindo é a vontade dele agindo nas nossas vidas. Mas ver, mas enxergar a vontade dele nos traz paz, nos traz conforto. Apesar de, porque somos humanos, somos falhos. A gente sempre fala que nós enxergamos o aqui e o agora. Mas o Senhor, Ele vê lá na frente. O Senhor, Ele contempla lá na frente. Ele sabe que se Ele te fizer enxergar, se Ele te fizer ver nessa determinada situação, Ele sabe a pessoa de Deus que você é. E quantas pessoas você levará nesse caminho junto com você? Quantas vidas você será ponte de transformação no meio desse caminho, durante esse percurso? Ele sabe. Por isso, clame ao Senhor, diga ao Senhor: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu, Priscila, eu quero ver. Eu quero ver em situações que o meu medo está tapando a minha vista. Em situações que a minha insegurança ela está tapando a minha vista. Eu quero ver, Senhor. Eu quero poder enxergar o teu agir, enxergar a tua obra. Eu quero poder ver. Mas nós precisamos nutrir isso dentro de nós. Nós precisamos trazer isso para dentro de nós. Lá em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, que é logo ali à frente, diz: por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E ele fala, e assim será convosco. Tudo aquilo que pedindo em oração, crendo, recebereis. O pastor, ele fala que uma oração digna, uma oração que não espera por respostas, ela não é digna de ser feita. Ele sempre fala isso. E de fato é real. Uma oração que eu coloco diante do Senhor. E às vezes eu falo que eu creio, mas só com as minhas palavras. Isso ainda não foi gerado aqui dentro. Isso ainda não aconteceu aqui dentro. Ela não é digna de ser feita. A transformação feita pelo Senhor é uma transformação que se dá de dentro para fora.
A transformação feita por Jesus é algo que muda o meu interior, que muda a minha mente, que muda o meu coração e que ganha corpo no externo. Assim foi com o cego Bartimeu. Para que ele voltasse a ver, a palavra do Senhor diz, o Jesus, nosso Jesus, né, o mestre, ele diz, a tua fé te salvou. Ele olha para mim, para você hoje, e ele fala, olha, você está nutrindo isso? Você está alimentando isso? É realmente o desejo do seu coração? O que você está colocando diante de mim é o que realmente você quer? É o que realmente você crê? Porque se assim for, ele diz para mim e para você hoje, vá em paz. Porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A minha fé me curou. Imagina a gente poder falar algo assim. Imagina a gente olhar para uma situação adversa, olhar para ela e ouvir da parte do Senhor. Olha, você teve tanta fé, você acreditou tanto, você colocou tanto isso diante de mim, que pela tua fé você foi salvo. Pela tua fé você foi curado. Por isso que a gente fala em situações de que se encontra no meio da saúde, e a gente fala, a última palavra, o médico dos médicos é o Senhor, a última palavra quem dá é o Senhor, e é assim mesmo. Porque a multidão dá várias palavras. A multidão, o que ela quer mesmo é falar, a multidão que ela quer mesmo é reprimir. É isso que a multidão quer. Mas aquele que te conhece pelo nome, aquele que te conhece lá no secreto, aquele que contempla a tua oração, aquele com que você criou relacionamento, que você vem criando relacionamento, é esse que olha para mim e para você hoje. É o nosso Senhor, é o nosso Jesus. Nós precisamos agasalhar, irmãos, essa palavra. Nós precisamos agasalhar essa palavra e levar aos perdidos. E levar aos cegos. O cego hoje pode ser eu ou você, mas o cego também pode ser algum Bartimeu que vai passar pelo seu caminho amanhã. Ou ao longo da semana. E você vai ser a pessoa usada da parte do Senhor para poder levar vista a esse cego. Para poder levar libertação a esse cego. Eu e você, nós precisamos estar preparados para isso. Durante essa semana, a gente numa reunião do louvor, a Stephanie, ela trouxe uma palavra lá em Efésios 6, que fala sobre nós nos revestimos da armadura do Senhor. E quando ela lia a palavra, eu comentei com as meninas, depois eu falei assim, olha, enquanto vocês liam essa palavra, enquanto a Stephanie lia essa palavra, enquanto ela falava sobre Efésios 6, eu via o espaço de vida. Agora eu vou falar de uma forma assim, bem específica, nós como igreja. O espaço de vida vestindo essas armaduras, sabe? E indo para a batalha. E indo enfrentar a batalha. Eu via isso. E aqui a gente falando sobre esse cego, o que Jesus quer nos trazer aqui é o seguinte: eu e você temos cegueira? Sim, nós temos. Precisamos ser libertos? Sim, precisamos. Mas precisamos levar essa libertação. Vestir essa armadura. Fui curado, recebi a cura, eu me revisto da armadura. E eu vou ser o quê? Tem uma música que ela fala assim, vá onde há dor e cura. Vá onde há amor e onde há dor e ame. Eu me embolei um pouquinho nas palavras, mas é mais ou menos assim. É do Marcos Almeida. E nós precisamos ser essas pessoas. Aqui é o nosso QG, é o nosso ponto de encontro, onde a gente se fortalece. Onde a gente se fortalece em unidade, em comunhão. Onde eu e você podemos olhar uns nos olhos, nos reconhecermos e falar, de que você está precisando hoje? Qual é a sua cegueira hoje? Vamos interceder, vamos orar para que isso seja quebrado, para que isso seja limpado. Para que você lá fora
seja a boca do Senhor, seja as mãos e os pés do Senhor, porque existem muitos cegos à beira do caminho. Muitos cegos à beira do caminho. Muito. E para encerrar, irmãos, a gente participou de um ato, né, como movimento de cestas básicas, e eu falei com Paulo no final assim: Paulo, é muito interessante a entrada da igreja dentro das comunidades. Nós recebemos 2 perguntas que me fizeram pensar bastante. Era um líder de uma ONG que estava com a gente, e o rapaz perguntou: você que é o pastor? Aí ele: não, eu sou só o líder da ONG. Aí ele: tá. E a outra pergunta que ele fez foi relacionado lembrei. Paulo Roberto falou assim: olha, nós somos do movimento tal e tal e tal. Aí ele: não sei. Aí Paulo Roberto: a gente é do trabalho da casa do John com as crianças da célula. Sei, pô. Aí a abertura foi outra completamente diferente. Aí eu falei pro Paulo assim: cara, olha só a abertura que a igreja tem dentro das comunidades. Olha só a abertura que a igreja tem aonde ela vai. Olha só que bacana. Se a gente entender essa palavra aqui, o quanto de cego que existe à beira do caminho, como igreja, a gente entender, vocês imaginam a transformação que a gente pode trazer e causar por onde a gente passar. Porque, infelizmente, levantam-se homens dizendo que são pastores, levantam-se homens com diversas bandeiras religiosas, e acabam usando o poder da igreja para outros fins. Outros fins que, ao invés de trazer libertação, escravizam. Ao invés de dar liberdade, mostrar a liberdade que é possível através do Senhor, o que eles fazem? Eles manipulam, eles reprimem. Mas nós, como verdadeira eclesia, nós precisamos enxergar os cegos que estão à beira do caminho. Esses cegos, eles têm nome. Esses cegos, eles vivem ainda. Esses cegos, eles ainda têm anseios. E nós, como igreja, precisamos olhar para esses cegos, não como a multidão olha, não como a sociedade coloca. Nós precisamos olhar para esses cegos como Jesus olharia, como Ele veria a uma vida, a um coração. Amém?